tema que nos traz hoje, a constitucionalização do direito do trabalho, o tratamento dos direitos sociais na ordem constitucional de 1988, é um tema bastante interessante para fazermos um balanço que é ao mesmo tempo um balanço de vida, mas também um balanço dessa ordem constitucional que temos depois de 88. Certamente muitos de vocês, alguns não estavam vivos, outros ainda engatinhavam quando a Constituição de 88 foi promulgada. Eu estava à época, enfim, na universidade, e me lembrei de que aqui estive neste auditório em 1987, no encontro de estudantes de Direito, ainda era universitária, em pleno processo constituinte, e hoje, ao pensar e fazer essa avaliação, pensei assim, o que nós, daquela época, sentado numa dessas cadeiras, não sei se as mesmas, diante da nova reforma aqui, e hoje aqui sentada, o que nós poderíamos fazer de avaliação, tendo em vista essa dualidade de perspectivas? Uma perspectiva de um tempo presente, reinterpretando ou revendo a Constituição em seu nascimento, em sua infância, em sua adolescência e, quiçá agora, com seus 20 anos, quem sabe atingiremos a nossa maioridade constitucional. Então, a minha fala é exatamente uma fala que pretende fazer um pouco um balanço da Constituição em 4 tempos. Naquela época, em 1987, processo constituinte em curso, o etos constituinte era um etos constituinte de uma década de afirmação de um processo de democracia e direitos. Se fôssemos definir aquela década, o impulso constituinte dela decorrente, poderíamos dizer que, diante do ressurgimento de coletivos do trabalho, de movimentos sindicais, de movimento de mulheres, de movimento e lutas pela reforma agrária, de movimentos pró-participação popular na Constituinte, sendo certo que aquela época, uma das emendas populares que obteve o maior número de assinatura, milhões de assinaturas, enfim, neste país, foi exatamente aquela capitaneada pelo movimento sindical, visando a uma proposição legislativa, ou melhor, constituinte, para a criação do que hoje conhecemos como artigo 7º, 8º, 9º, 10º, 11º da Constituição de 88, que versa sobre os direitos dos trabalhadores, sejam eles individuais ou coletivos. Então, estávamos no momento no qual havia todo um processo de crescimento dos valores, da dignidade, do trabalho, um apogeu ainda, enfim, no Brasil, de buscas pelo estabelecimento de um welfare state aqui no Brasil, enfim, pela construção de um estado de bem-estar. Era este um momento exatamente em que a Constituição seria, digamos, a síntese de uma perspectiva, que é uma perspectiva histórica de construção do próprio direito do trabalho, como dizia o Polanyi, uma tentativa de domesticar o mercado, uma utopia de uma regulamentação assentada no valor trabalho. Então, a Constituição de 88, em seu primeiro tempo, ela nos trouxe, do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, mais do que um deslocamento topográfico no texto da Constituição em face das Constituições precedentes. Acho que vocês que já foram aqui alunos de Direito do Trabalho, Direito Constitucional, talvez saibam que nas Constituições anteriores, as Constituições pretéritas, a regulamentação do trabalho era uma regulamentação acessória que vinha ao final das Constituições, lá as regras de trabalho inseridas nas regras que dizem respeito à ordem econômica, nelas inseridas como um elemento da ordem econômica, eram assim os direitos do trabalho vistos nas Constituições anteriores, e com a Constituição de 88, mais do que um deslocamento topográfico lá do final das cartas para o capítulo dos direitos fundamentais, nós tivemos realmente aí, enfim, uma amplificação, uma ampliação do conjunto desses direitos. E essa amplificação, essa ampliação não se dá apenas do ponto de vista do conteúdo dos direitos assegurados, mas também em termos de ampliação dos titulares desses direitos, em termos de universalização dos direitos do trabalho. Muitos não se lembram que a universalização dos direitos
constitucionais para trabalhadores urbanos e rurais foi fruto, uma isonomia entre rurais e urbanos foi fruto da Carta de 88. Enfim, houve também uma ampliação dos sujeitos protegidos pela Constituição de 88, porque, na verdade, o caput do artigo 7º, muito embora uma interpretação desconcretizante afirme que são direitos de empregados, o caput do artigo 7º se estende à totalidade de trabalhadores, e Umberto Romagnoli é um jurista italiano que gosto muito disso, sobre a Constituição italiana, é bem verdade, mas se aplica à nossa Constituição, que a Constituição não conhece ela própria dicotomia entre o trabalho autônomo e o trabalho subordinado, ou esses novos trabalhos hoje reconhecidos como dependentes, enfim, a Constituição ela não reconhece, ela não conhece essa dicotomia é feita por uma interpretação e uma legislação infraconstitucional. Então a Constituição de 88, ela tem essa amplificação de sujeitos. E também a Constituição de 88 traz, de forma inédita na nossa história, uma simetria, ao meu ver, de tratamentos entre as dimensões individual e coletiva no âmbito do direito do trabalho, na medida em que se temos aí um rol de direitos. No artigo 7º temos um conjunto outro de direitos, artigo 8º, 9º, 10º, 11º, que se dirigem à tutela, à proteção, à garantia dos coletivos do trabalho, seja pelo direito de greve, seja pela garantia de participação dos trabalhadores e empregadores nos fóruns públicos nos quais estejam em discussão os interesses dessas categorias. Enfim, então a Constituição de 88, ela foi fruto de seu tempo e ampliou significativamente o conjunto de direitos do trabalho. Mas a pergunta que se faz e que se fazia há 20 anos atrás era a seguinte: do ponto de vista dos trabalhadores, e aí me coloco exatamente de um ponto de vista, do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista daqueles, enfim, aos quais a Constituição assegurou direitos fundamentais de aplicação imediata, enfim, qual seria a avaliação desses sujeitos sobre aquela Constituição de 88? E aí, apesar de toda a atuação no processo constituinte, de toda a luta dos trabalhadores, dos movimentos de gênero, as mulheres ampliando as garantias de licença maternidade, conseguindo a licença paternidade, enfim. Muito embora tudo isso, a avaliação à época havia sido uma avaliação bastante negativa. Eu me lembro, basicamente, que a avaliação dos trabalhadores é que os trabalhadores teriam ganhado no varejo, mas perdido no atacado. Ou seja, não teria avançado naquilo que seria de fundamental para o mundo do trabalho, em efetivamente assegurar uma distribuição de renda e uma unificação, enfim, uma ampliação substancial da cidadania. Mas se naquele momento era esta a leitura que se fez na Constituição de 88, me parece que, em sendo a Constituição uma fotografia da história, que retratos essa Constituição veio e está adquirindo a cada geração. Então, me parece que os anos 90, se os anos 80 foram épocas de democracia e direitos, os anos 90 foram épocas no qual o tema do emprego, o tema do desemprego, o tema da renda se colocaram para o mundo do trabalho como temas fundamentais diante das transformações de reestruturação produtiva, as transformações econômicas, as transformações no mundo do trabalho que geraram uma precarização sem precedentes do nosso mundo do trabalho e o esfacelamento de certas regulações anteriores. Então, diante da realidade dos anos 90, talvez impõe-se uma releitura daquela Constituição de 88 e chegarmos hoje aos seus 20 anos, destacando, sim, as suas capacidades e as suas potencialidades. Mas para que possamos falar das potencialidades da Constituição de 88 hoje, não é possível sem fazermos um balanço do que foi a Constituição nesses 20 anos. Me parece que o processo, a infância da Constituição de 88 no Brasil,
em especial a Constituição do Trabalho, né, a garantia do artigo 7º, artigo 8º, 9º, 10º, 11º, sofreu um processo de esvaziamento. E esse processo de esvaziamento se dá e se deu, enfim, tanto no campo do direito coletivo do trabalho, quanto no campo de institutos de direito individual. O Zé Eduardo Faria, logo um sociólogo paulista, enfim, na área, um sociólogo do direito brasileiro, logo após a aprovação da Constituição, publicou um livro que ele dizia o seguinte: Brasil pós-constituinte, entre a legitimidade e a governabilidade. Ele diz o seguinte: em termos das questões trabalhistas, o Constituinte postergou para um segundo momento, para um terceiro turno, o debate regulamentar, tendo em vista o número, né, de direitos que foram assegurados na Constituição de 88, mas que ficaram pendentes de regulamentação. Só que esse terceiro turno, né, ele ainda, enfim, do ponto de vista do Congresso, ele ainda não se deu. Então, aviso prévio proporcional, por exemplo, permanece sem regulamentação. O artigo 7º, inciso 1º, permanece sem uma regulamentação a garantir uma despedida arbitrária. E vários institutos, eu posso falar aqui para vocês, enfim, que demonstra uma omissão do Congresso Nacional em regulamentar inúmeros dispositivos que estão assegurados no corpo do artigo 7º. Muito embora tenha o Congresso sido bastante rápido em regulamentar algumas questões específicas da Constituição que poderiam, enfim, digamos, algumas questões específicas como a greve, como o FGTS, enfim, o Congresso regulamenta rapidamente, né, no primeiro ano de vigência da Constituição, mas outros estabelecem direitos fundamentais não foram regulamentados. Então, se o Congresso se omitiu, a pergunta que se faz é: como a Constituição, ou se a Constituição, né, teve no Judiciário, nos demais atores sociais, parceiros ou, enfim, instituições capazes de assegurar a efetivação daquela Constituição, da Constituição de 88. Já se disse no Brasil, por ocasião dos 15 anos da Constituição, um certo constitucionalista publicou um artigo dizendo que estávamos 15 anos em busca da Constituição. E hoje, enfim, nos 20 anos, eu me pergunto, será que estamos 20 anos em busca da Constituição? Isso não é uma mera figura de retórica, porque as reformas existentes, e aí não reformas exatamente no âmbito do direito do trabalho, que foram poucas no artigo 7º, mas reformas previdenciárias, enfim, reformas que descaracterizaram um conjunto de regras de proteção social para além daquelas específicas do direito do trabalho, mas que têm uma incidência muito forte no âmbito do mundo do trabalho. Me parece que essas reformas, as postulações de reforma, enfim, fazem com que se perca um pouco o sentimento constitucional e um sentimento na estabilidade daquela Constituição, e se perca um pouco a ideia da Constituição como uma regra que deve ser efetivada. Esse é bem verdade que faço aqui um diagnóstico um pouco cético, enfim, desses anos, mas esse diagnóstico é um diagnóstico um pouco cético, mas é muito realista em termos daquilo que a Constituição, daquilo que foi a Constituição de 88 aplicada em sua época de infância constitucional. Então, na pesquisa que eu fiz de doutorado, por exemplo, eu tentei avaliar o papel do Tribunal Superior do Trabalho, né, que vocês sabem, enfim, é a instância maior do judiciário trabalhista e que compete, que tem um papel de, enfim, no âmbito dos direitos do trabalho, assegurar, né, a plenitude dos direitos dos trabalhadores. E fiz essa pesquisa pensando, buscando verificar, né, qual era o comportamento daquele tribunal para a concretização da Constituição, mormente dos direitos constitucionais coletivos dos trabalhadores. Em relação ao artigo 9º, por exemplo, do direito de greve, e vocês sabem, enfim, que o artigo 9º da Constituição estabelece um amplo direito de greve, quando se espera que um juiz vá interpretar um dispositivo
visando atribuir-lhes eficácia, a máxima eficácia, uma concretização, né? Enfim, uma eficácia concretizadora, que é aquilo que nós aprendemos, ou ao menos é aquilo que imagino os professores de vocês aqui, tenho certeza que sim, diante de tão bons professores que vocês têm na casa, ensinam a vocês. Olha o que eu encontrei num acórdão do Tribunal Superior do Trabalho ao apreciar uma greve. Ele diz: é necessário, sim, ao avaliar o artigo 9º, expungir o texto quase responsável inserido no caput do artigo 9º da Constituição, enfim, ministro Armando de Brito, do TST, no dissídio coletivo 177.734 de 95.1. Tem vários outros, enfim, mas eu acho interessante. Eu acho esse interessante porque quando se espera uma atividade, né, interpretativa para interpretar uma regra constitucional, seja ela uma interpretação mais contida, ou seja ela uma interpretação mais ampliativa, encontro num voto, né, de um Tribunal Superior do Trabalho, enfim, não uma atividade interpretativa, mas uma discordância frontal em relação aos valores constituintes, os valores que foram constitucionalizados e, mais do que os valores, as regras que foram democraticamente estabelecidas no processo constituinte, mormente em relação ao direito de greve. E, portanto, encontramos no Judiciário uma proposta que seria necessário e urgente fazer uma reforma da Constituição para retirar o texto irresponsável. Ora, se não se tem a adesão do Judiciário em relação aos valores básicos, uma adesão mínima, de respeito aos valores básicos que foram estabelecidos no texto da Constituição, qual a legitimidade que se tem para exigir desses, ou que legitimidade que podemos atribuir a este processo decisório? Então, o que nós vimos nos anos 90, aqui no Brasil, em relação especificamente aos direitos coletivos do trabalho, foi uma atividade de desconstitucionalização, na verdade, enfim, ou, no dizer de Marcelo Neves, de concretização desconstitucionalizante. Fiquei mais tranquila quando, lendo sobre a Constituição italiana, encontrei de Ghezzi, um jurista italiano, a seguinte frase: olha, os 10 primeiros anos de interpretação da Constituição italiana foram anos de esvaziamento das conquistas trabalhistas da Constituição. E por que, dizia ele? Porque era época de memória. E por que época de memória? Porque os magistrados que estavam nas cortes superiores, dizia ele sobre a Itália, enfim, e também os professores ainda haviam sido criados numa ideologia ou... enfim, criados num ambiente teórico das constituições precedentes e carregavam em si as marcas daqueles ensinamentos de uma Constituição que não estava mais em vigor. E, portanto, era necessário superar essa época de memória para chegarmos efetivamente a uma geração formada nos novos valores constitucionais capazes, essa sim, nova geração, de dar concretização à Constituição. Bem, em síntese, me pareceu que nos anos 90, não só pelo TST, também por força da primeira interpretação do Supremo Tribunal Federal no que concerne ao dispositivo do mandato de junção, aquela primeira interpretação do Supremo, hoje, enfim, que está superada, espero que de modo definitivo, que não viu e que não utilizou de modo adequado o mandato de junção como realmente um instrumento da cidadania para a concretização dos direitos, nós tivemos, então, nos anos 90, um esvaziamento das potencialidades concretizadoras da Constituição, das potencialidades, enfim, de efetivação dos direitos dos trabalhistas. Apesar de tudo isso, me parece que a Constituição de 88, ainda assim, do ponto de vista dos direitos do trabalho, foi e se apresentou como um anteparo
minimamente razoável às reformas trabalhistas implementadas. Existem alguns casos, enfim, que o Supremo Tribunal Federal, prestigiando a Constituição, julgou inconstitucionais regras advindas de reformas trabalhistas de inspiração flexibilizadora nos anos 90. Mormente, em relação à participação nos lucros e resultados, o Supremo Tribunal Federal, enfim, agiu para assegurar, para declarar inconstitucional medida provisória que estabelecia uma regulamentação sem participação dos sindicatos. Por ocasião do Plano Real, o Supremo Tribunal Federal também, enfim, deferiu liminar em ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional regra adotada por medida provisória que estabelecia mediador obrigatório em dissídios coletivos. A interpretação também em relação à questão do banco de horas poderia, ao meu ver, ter sido muito pior se não estivesse, se a Constituição não assegurasse uma garantia de pagamento de horas extraordinárias. Por outro lado, a Constituição de 88 também permitiu e foi capaz de trazer enfim, as normas constitucionais existentes no texto da Constituição, até algumas que os intérpretes não deram a devida importância, como uma regra que diz proteção ao mercado de trabalho da mulher. E aquelas que muitas vezes se passa sem maior interpretação, se diz, entre aspas, programática, para como garantir proteção ao mercado de trabalho da mulher. Enfim, então até esse tipo de regra, este princípio foi utilizado de forma, ao meu ver, correta pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, um princípio capaz de assegurar um controle, inclusive, do próprio poder de reforma da Constituição. Nós tivemos, por ocasião da Emenda Constitucional 20, que estabeleceu a reforma previdenciária, a tentativa de estabelecimento de um teto previdenciário ao direito de licença-maternidade. Enfim, o INSS só pagaria até o teto, enfim, previdenciário, aquele direito à licença-maternidade, e o Supremo Tribunal Federal, em uma ação, num julgamento adequado, interpretou que aquela regra não poderia ser utilizada como modo para limitar o direito à licença-maternidade, ao pagamento do salário maternidade, tendo em vista que, se outorgasse ao empregador o pagamento de parte daquele valor, o pagamento excedente ao teto, haveria uma distorção no mercado de trabalho que prejudicaria mulheres, enfim, oferecendo, significando, então, aquela possibilidade, aquela regra, um desestímulo ao mercado de trabalho da mulher. Então, diante da existência constitucional de um princípio que protege e assegura a proteção ao mercado de trabalho da mulher e da existência de outros princípios, o Supremo Tribunal Federal, então, enfim, atuou nesse sentido. Vejam vocês que são dois casos muito particulares, mas não poderia deixar de citá-los, tendo em vista que, muito embora a minha interpretação seja que no bloco nós tivemos 20 anos de esvaziamento da Constituição no âmbito do direito do trabalho, algumas decisões foram tomadas mormente pelo Supremo Tribunal Federal para assegurar ou para limitar as reformas constitucionais diante do artigo 9º. Por fim, mesmo que tenham sido pequenas, por fim, em época de maioridade constitucional, ou seja, chegamos aos 20 anos da Constituição Federal, uma nova geração de intérpretes, de constitucionalistas surgem no Brasil e estão a trazer novos mecanismos de interpretação, e mais do que novos mecanismos de interpretação, nós temos hoje, enfim, todo um conjunto de teorias, de métodos de interpretação, de recursos analíticos que permitem e possibilitam dar uma interpretação mais ampliadora, mais consistente, mais que efetive e realmente os dispositivos da Constituição.
Entendendo que a Constituição, portanto, se recria com o tempo, me parece, e aí fecho essa palavra, vou tentar cumprir aqui os 30 minutos, enfim, que o processo de constitucionalização do direito do trabalho no Brasil, se não foi capaz, e não foi efetivamente, de impedir essa fragmentação, se não foi capaz de impedir essa fragmentação desmensurada do mundo do trabalho nos anos 90, ele tem, ao menos, capacidade, potencialidade para incidir em questões contemporâneas. Por exemplo, a ampliação desmensurada dos recursos de poder utilizados pelo empregador numa sociedade de controle, com mecanismos, utilização, por exemplo, de câmeras de vídeo, monitoramento de e-mails, utilização exacerbada do poder diretivo do empregador, podem ser controlados por regras constitucionais, para além do artigo 7º, porque a proteção ao trabalhador não está inserida apenas no artigo 7º, pela técnica da aplicação direta, enfim, dos direitos fundamentais nas relações de trabalho. E assim como esta técnica, existem várias outras técnicas que permitem hoje interpretações construtoras. Então, há necessidade de refundamentar os direitos fundamentais, compreendendo a proteção ao trabalhador, para além do artigo 7º, inserindo o trabalhador, enfim, como um titular da proteção do artigo 5º de todos os direitos fundamentais. Por fim, o que eu gostaria de dizer para vocês é que, se eu tenho um ceticismo no diagnóstico, eu acho que a nós, que somos professores e pesquisadores no mundo do direito, ter um ceticismo na avaliação dos fatos e o diagnóstico da aplicação da regra é um bom caminho, enfim, me parece que esse ceticismo do diagnóstico deve ser acompanhado por um otimismo na ação. E esse otimismo na ação exige de nós, para além da nossa pesquisa, uma ação, uma capacidade de ação, uma atuação como agentes que somos e agentes, juristas que somos, agentes de interpretação da Constituição, enfim, um resgate da normatividade existente. Se o ceticismo no diagnóstico dos fatos nos faz sermos realistas na avaliação dos resultados concretos, enfim, da Constituição nesse tempo, o nosso papel de jurista nos impõe um dever de otimismo para a ação futura e, portanto, resgatar a normatividade, os aspectos normativos e toda aquela dimensão utópica que o texto constitucional traz e traz na criação de normas, porque direito é fato e é valor, mas também traz em si uma tentativa de mudar a sociedade, porque o direito, como norma, tem em si um caráter contrafático. E a Constituição de 88, me parece que hoje, em sua maioridade constitucional, traz os elementos para uma utopia de um direito do trabalho melhor e uma sociedade mais justa. Obrigado. A Sayonara mencionou que ela esteve aqui em 1987, ainda no processo constituinte, no momento de discussão entre os estudantes de direito sobre as expectativas que se construíam em torno da nova Constituição, da Constituição que se desenhava em Brasília, né? E certamente um ambiente de efervescência por conta de todas as expectativas que se tinham já vindas desde a eleição de governador de 1982, a emenda das diretas em 84, a eleição de Tancredo com a sua imediata morte em 85 e desaguando, enfim, em 86 com um processo constituinte. Eu não estive aqui em 1987, mas estive aqui em 1997, 10 anos depois, quando entrei nessa casa e, no momento da minha entrada, nós fizemos um evento aqui nesse auditório com uma outra configuração, né, no Salão Nobre, né, voltado para a rua, cujo tema era justamente trabalho e cidadania no debate contemporâneo e como uma alavanca para o projeto de construção do mestrado da instituição, o nosso programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, onde o Delton depois veio a ser aluno da primeira turma. E o que a gente via naquele debate de 97 era um absoluto e total ambiente de letargia,
um marasmo, um distanciamento gigantesco, né? O ambiente era mais sombrio, né? E às 9h30 da noite não tinha mais ninguém na sala para debater. Então me surpreende de uma forma muito positiva, e eu quero dar os parabéns ao Gustavo e ao Vanir, que foram os organizadores do evento, que primeiro a gente tenha essa efervescência da recepção, da abertura, que saúda o professor Delton, a professora Sayonara, o professor Gustavo, o professor Vanir, o professor Cláudio, o professor Alfredo, como se fossem verdadeiros popstar, né, do direito. E aí eu acho que isso é realmente uma mudança significativa nesse ambiente. Merece, deve ser registrada, porque é algo que faz bem e que mostra que a gente está num ambiente de debate acadêmico. O segundo registro que eu queria fazer, né, é que, como eu disse, eu acho que entrei numa fria. E numa fria porque, ainda que com um certo distanciamento nas suas abordagens, tanto o Cláudio como a Sayonara trouxeram uma reflexão que resvala para uma discussão em torno do ativismo judicial, né, de uma forma de intervenção social por parte do judiciário, talvez na perspectiva do Cláudio, suscitando o debate em torno de até onde eu posso ir, mas certamente nas entrelinhas da fala da Sayonara, suscitando o problema de algo que a gente não fala, que é um ativismo de resistência, ou seja, um ativismo que diz: esse direito eu não vou aplicar, ou esse direito eu não quero aplicar, né? Eu poderia, então, diante da qualidade das duas falas, tentar prolongar essa discussão em torno de um ativismo judicial. Mas não é bem esse o caminho que eu gostaria de tomar. Na verdade, o caminho que eu gostaria de tomar é um caminho bastante complementar à fala da Sayonara, ou seja, uma discussão sobre um balanço desses 20 anos de Constituição, mas partindo talvez de uma perspectiva um pouco diferente. Qual é essa perspectiva? Na sua conclusão, a Sayonara dizia: eu acho que houve um processo de esvaziamento constitucional, né? O meu raciocínio é de que, para haver esvaziamento constitucional, é preciso ter antes conteúdo constitucional. E o meu argumento, ou seja, a ideia que eu queria trabalhar com vocês, é de que esse conteúdo não existe, que esse conteúdo não se constituiu, que esse conteúdo não se implementou. Para fazer essa digressão, né, ou seja, para tentar especular em torno disso sem esgotar os 30 minutos e tentando falar um pouco mais brevemente para a gente poder ter, ainda que seja uma pequena nesga, mas uma pequena nesga de debate, né, eu queria recuperar a ideia, e a Sayonara já também antecipou isso, né, de qual era o símbolo, a simbologia em torno da Constituição em 1988. E aí eu acho que há um momento muito marcante no final da Constituição, que é, há 3 meses do seu encerramento, o discurso do deputado Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Constituinte, né, pela primeira vez caracterizando a Constituição como Constituição cidadã, né? Na sessão de 27 de julho de 88, em que ele diz: essa é uma Constituição cidadã porque ela permite superar a miséria e, por outro lado, ela assegurou, ela é fruto de uma participação popular. Ele retoma essa mesma caracterização, ele retoma essa mesma ideia no discurso de promulgação da Constituição, dizendo: eu estou diante da Constituição cidadã, né? Ele levantava o livrinho e bradava: essa aqui, nós temos uma Carta Constitucional, e ele mencionava, nesse momento da promulgação, que era uma Constituição cidadã, sobretudo porque, como a Sayonara mencionou na sua fala, ela fazia uma ampliação do processo de ingresso na Seguridade Social, ou seja, ela igualava trabalhadores urbanos e rurais, e ela permitia que eu tivesse acesso à Seguridade Social sem ser necessariamente contribuinte para esse processo, né? O que eu tinha, na verdade, em torno dessa fala só se cristalizava de uma forma ainda mais clara num outro adjetivo que Ulisses utilizou naquele momento na promulgação.
Ele não só qualificou a Constituição como Constituição cidadã, como ele qualificou a Constituição como Constituição coragem. Né? E poucas pessoas utilizam ou resgatam essa ideia da Constituição coragem. No trecho do discurso do Ulisses, ele dizia: Constituição coragem, porque ela andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu, destroçou tabus, tomou partido dos que só se salvam pela lei. E essa ideia, ela é absolutamente genial, ou seja, dos que só se salvam pela lei. Pela ideia de que a lei é o caminho, é o veículo da construção de uma cidadania. Ou seja, é por meio da norma que eu vou conseguir fazer essa cidadania. Né? No fundo, a expectativa que se tinha naquele momento é que eu tinha um processo de expansão da cidadania que ia sair do espaço público e ia se emprenhar em diversos outros espaços. Ela ia entrar dentro da porta da fábrica, ela ia atravessar a fábrica, ela ia atravessar as residências, ela ia entrar no espaço privado e no espaço fabril, fazendo com que a gente tivesse um outro tipo de vida, um outro tipo de circunstância. Mais ainda, né, a gente dizia Ulisses naquele momento, é preciso escrever, é preciso implementar, porque é preciso vencer o medo. Era a expressão que ele utilizava naquele mesmo discurso. Pois bem, 20 anos depois, o que nós temos? Por um lado, a ideia de cidadania virou algo absolutamente opaco. É o adjetivo para tudo. Eu tenho cheque cidadão, eu tenho a sopa cidadã, né? Eu tenho bolsa cidadã, eu tenho cidadania hoje para tudo. Mais um pouco a gente vai ter o baile funk cidadão, né? Hoje você usa como se fosse um adesivo que cola bem em qualquer situação. Né? Ela é usada para absolutamente tudo. Da mesma forma que a referência que eu já havia feito, né? A referência à ideia de coragem, desapareceu. Façam um exercício bastante curioso. Entrem no Google e batam a expressão Constituição Cidadã. Para a Constituição Cidadã, vocês vão encontrar mais de 22.500 entradas. Batam a expressão Constituição Coragem. Não dá 150 entradas. Ou seja, a ideia da coragem, né, desapareceu, não se faz mais presente no debate, apesar da referência que Ulisses fazia, que justamente a coragem era fundamental para vencer o medo. É, aliás, absolutamente curioso que 14 anos depois de Ulisses fazer a referência, a coragem é fundamental para vencer o medo, o que eu tenha tido na eleição presidencial de 2002 é justamente o argumento de que não é mais a coragem, mas é a esperança que venceu o medo. Ou seja, o slogan da campanha eleitoral do Lula em 2002, a esperança que venceu o medo 14 anos depois. 20 anos depois, com uma consolidação democrática assegurada, é possível afirmar que o medo foi realmente vencido, que o medo já não mais dita os nossos rumos. Entretanto, a Constituição não é mais, tampouco, a mesma Constituição. A Constituição apresenta hoje uma outra característica. Seja porque ela sofreu mudanças formais, né? Para quem acompanha as discussões, ou quem está acompanhando todos esses debates de celebração dos 20 anos da Constituição, o debate que reuniu recentemente Nelson Jobim com o Bernardo Cabral. O Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, dizia: a Constituição hoje é um canteiro de obras, com as suas emendas, com as suas 60 e tantas emendas, né? Ou seja, com todo esse processo que se gira em torno da construção da nova roupagem constitucional, mas ela sofreu também mudanças materiais por conta das interpretações que foram construídas ao longo dessas 2 décadas. Diante de uma nova Constituição, ou diante de uma Constituição que não é mais aquela com a qual nós nos habituamos, nós imaginávamos ter construído em 88, eu avanço
a minha hipótese, ou seja, aquilo que, de certa forma, eu já disse para vocês, mas o que eu gostaria de ter como hipótese para essa pequena fala hoje à noite. A minha hipótese é que a trajetória desses 20 anos, a trajetória dessas 2 décadas constitucionais, é marcada pelo signo da incompletude. Uma incompletude, ou seja, uma ausência de complementação, uma ausência de construção que reflete a frustração do mundo jurídico com as expectativas que não se realizaram. E não se realizaram porque, diferentemente do que dizia Ulisses lá atrás, né, nós nos demos conta, ao longo desse processo, que a lei não liberta e a sua regulamentação infraconstitucional não veio a ser realizada. E também, numa outra perspectiva, que eu não pretendo explorar hoje aqui à noite, nós nos demos conta que esse canteiro de obras não se complementou porque a alternância política também não proporcionou a mudança que nós imaginávamos que proporcionaria. Ou seja, quando nós imaginávamos que no momento em que não houvesse mais o mesmo tipo, a mesma linha governamental, nós teríamos uma outra institucionalidade, isso tudo desapareceu e não se concretizou. Enfim, eu não quero explorar a ausência da política, ou esse argumento da política, mas explorar, ainda que de forma muito sucinta, a expectativa, né, a ausência de concretização daquela expectativa por falta da regulamentação infraconstitucional. E aí alguns aspectos a Sayonara já antecipou, né? A discussão em torno do sistema de proteção à relação de emprego, a discussão em torno do aviso prévio proporcional, a discussão em torno da representação dos trabalhadores no espaço fabril, né? Por exemplo, em relação à relação de emprego, muito sucintamente, qual é a nossa trajetória de proteção à relação de emprego? No modelo anterior à lei do FGTS, nós tínhamos o sistema da estabilidade decenal, que passa a conviver de uma forma concomitante com o regime do FGTS a partir de 67, regime do FGTS que prevê o pagamento de uma indenização de 10% sobre o saldo da conta vinculada no momento da dispensa. Quando chega na Constituinte, eu elimino a estabilidade decenal, ou seja, eu tenho uma derrota dentro de um projeto de regulamentação do mundo do trabalho que não vê triunfar a ideia de uma estabilidade permanente no mundo do trabalho. Implemento com exclusividade o FGTS, mas crio um dispositivo no ato das disposições constitucionais transitórias, aumentando de 10% para 40% o valor da multa para o momento da dispensa. O que era provisório já dura 20 anos. Ou seja, nesses 20 anos, a regra provisória virou praticamente a regra definitiva. E uma regra definitiva que nós aprendemos que temos que manuseá-la usando diferentes estratégias possíveis para tentar alcançar aquele que talvez fosse o nosso objetivo lá em 88. E o exemplo que deixa muito claro esse uso da estratégia diversa é o debate em torno da Convenção 158 da OIT. Ou seja, a Convenção ela é aplicável ou não é aplicável ao ordenamento brasileiro. Ela foi referendada entre nós no início dos anos 90. No instante que ela entrou em vigência e proporcionou toda uma celeuma jurisprudencial sobre ser ou não aplicável, a Confederação Nacional da Indústria me entra com uma ADIM, que é a ADIM 1480, obtém uma liminar, e essa ADIM não é julgada, né? Ela vai ser, na verdade, extinta por perda de objeto, depois que o governo denuncia a própria convenção por ele homologada, por ele ratificada, cerca de 1 ano e meio antes, né? E aí, curiosamente, o que você vai ver é um processo de judicialização com não mais a Confederação Nacional da Indústria, mas agora os empregados, a Confederação dos Empregados, se eu não me engano, a CUT, entrando com uma ADIM contra a possibilidade de denúncia da Convenção 158, que é justamente a ADIM 1625.
A DIN essa que está, salvo engano meu, há cerca de 10 anos no Supremo, aguardando julgamento. Está lá esperando. Aí é genial, porque você... deixa eu fazer o meu desabafo. Você que está lá na ponta do sistema é tratado como cão, dizendo que você tem que entregar a prestação jurisdicional amanhã, porque se você não entregar amanhã, você não é célere, mas o Supremo está com uma DIN para ser julgada há 10 anos. E o debate volta à tona, agora não mais pela tentativa de regulamentar o artigo 7º, mas pela fala do presidente Lula, dizendo que seria bom que o Congresso novamente ratificasse a Convenção 158. Ou seja, o que a gente percebe é que os atores começam a buscar estratégias distintas para dar aquela concretude que a norma efetivamente não possui. No aviso prévio proporcional é ainda mais evidente a situação, ou seja, o aviso prévio proporcional já foi objeto de eu conseguir recensear 4 mandados de injunção, um mandado de injunção número 91, 124, 278 e o último, o 695. E no 695 o STF escreve literalmente que o Congresso está obstinado na sua tentativa de não regulamentar a matéria. Ou seja, é surpreendente que eu tenha esse tipo de manifestação. Ou seja, o que na verdade eu acabo tendo não é uma construção normativa, mas é um patchwork entre norma, jurisprudência, doutrina, ou seja, eu vou moldando uma espécie de puzzle, de quebra-cabeça protetivo, em que eu uso em função das minhas estratégias institucionais, dos meus desejos específicos. O mesmo vai acontecer no âmbito da representação de classe, dentro do espaço fabril, mais precisamente prevista no artigo 11 da Constituição, que jamais foi regulamentado. Ou seja, a ideia de que eu tenho que ter um comitê de fábrica para cada empresa que possua mais de 200 empregados. Jamais foi regulamentado, é hoje objeto de uma nova proposta de emenda constitucional, a PEC 369 de 2005, e que tem como conteúdo a ideia de que eu tenho que ter um comitê de fábrica para as empresas que possuem mais de 200 empregados, mas que a regulamentação desse comitê de fábrica será feita por lei ordinária. Ou seja, eu faço uma PEC para modificar a Constituição, dizendo que a modificação não será completa porque ela precisa de uma nova legislação para lá na frente dizer como é que ela vai funcionar. Ou seja, mais uma vez, eu assumo que eu tenho que buscar uma estratégia distinta para realizar esse direito. E essa estratégia distinta vai ser por meio da negociação sindical. Na negociação sindical, na construção das normas coletivas, vocês vão encontrar o precedente normativo 86 da seção de dissídios coletivos do TST e alguns precedentes normativos em alguns TRTs, em alguns tribunais regionais, criando norma, dizendo que quais são as formas de estabilidade assegurada aos membros dos comitês de fábrica, quais são os procedimentos que têm que ser utilizados para que eles possam vir a ser dispensados, ou seja, eu vou buscar, por meio da norma autônoma, um processo de regulamentação da norma heterônoma. Enfim, o que a gente extrai desse cenário que eu tentei descrever para vocês de uma forma bastante sucinta? O que a gente extrai, o que me parece ser bastante evidente, é que a gente acaba fazendo uma descoberta amarga de que a mudança normativa não assegura a mudança real. A mudança normativa não se traduz necessariamente em mudança real. E mais do que isso, o mundo ideal concebido entre 86 e 88 foi substancialmente alterado pelas agendas que surgiram ao longo desses 20 anos. As agendas que estão vinculadas a um grande processo, ou aos diferentes processos globalizantes. No fundo, quando a gente olha para o capítulo dos direitos sociais, ou olha mais especificamente para os direitos sociais, o que a gente observa é que os direitos sociais, que para uma certa literatura da ciência política eram considerados a porta de entrada da cidadania, Wanderlei Guilherme dos Santos, que em 88
foram constitucionalizados sob o signo da coragem, né, hoje estão condenados a singrar diferentes mares em busca de efetividade. Eles estão condenados a navegar pelo mundo da política, pelo mundo do judiciário, pelo mundo da norma, pelo mundo do direito, em busca de sua efetividade. Portanto, celebrar os 20 anos da Constituição me parece que é algo que deve ser feito não resgatando o Ulisses de 88, mas resgatando o Ulisses de 74, o Ulisses da anticandidatura, o Ulisses que dizia, recuperando Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, enquanto houver um porto possível, um lugar em que a gente possa atracar, vamos ter que continuar navegando, usando todas as estratégias possíveis para que a gente possa, algum dia, emprestar alguma efetividade aos direitos sociais. Obrigado.